O grande desafio nosso é justamente essa questão mental, né? Encorajar os atletas, principalmente para que a gente consiga fazer jogos nessa com consistência, com a constância do que nós tivemos no segundo tempo do Vasco da Gama e a melhora que nós tivemos no segundo tempo também. É claro que o momento ele é preocupante, é desafiador, mas nós somos movidos a desafios e nós precisamos viver dia a dia, a gente precisa viver rodada a rodada. É claro que cada rodada que passa que você não consegue o resultado de vitória, a instabilidade, a insegurança do atleta, ela eleva. Então, por isso que a gente agora nessa semana aberta, procurar dar esse apoio para os atletas, encorajá-los, mostrar a eles que eles têm condição de fazer um jogo inteiro, né, com a performance, com o desempenho que foi do jogo do segundo tempo do Vasco, como hoje também, a gente melhorou um pouco do segundo tempo. Então, é o desafio diário, trabalho, muito trabalho, para que a gente possa honrar essa instituição, trabalhar com dignidade, para que todas as vezes que a gente entrar em campo para representar esse clube, a gente possa honrar. Então, é isso que a gente vai trabalhar. A gente tem os nossos porquê, que a gente se desafia a cada dia, tem os nossos porquê também, que a gente se desafia todo dia. Então, nós temos que se apegar às coisas boas para que a gente possa trabalhar. E a única maneira que eu enxergo de você sair de uma situação tão adversa como a gente está vivenciando é com o trabalho. Então, isso a gente vai trabalhar bastante para que a gente consiga evoluir em todas as frentes, para que a gente possa ter mais consistência e constância durante o jogo, para que assim a gente consiga os resultados de vitória. Boa noite, professor Loser, Gustavo Ramos da Rádio Bandeirantes Goiânia, e um desses porquês, acredito que todos nós aqui que cobrem o dia a dia do Atlético, a gente se pergunta por que o Dragão às vezes tem tanta posse de bola, consegue, de certa forma, chegar próximo ao gol, mas a finalização ela fica muito aquém, o Atlético não consegue converter em gols essas oportunidades e essa posse de bola. Como corrigir e o porquê isso acontece? Como eu falei, né, com o trabalho, boa leitura sua, a gente tem conseguido chegar no último terço do adversário. Está nos faltando a eficácia, né, para a gente poder fazer o gol, mas mais do que isso, né, produzir um pouco mais. A gente tem caminhos para infiltração, mas às vezes a gente tem deixado de fazer esse mecanismo de atacar a última linha do adversário, que é assim que você gera um desequilíbrio à defesa do adversário. Então, é algo que a gente irá trabalhar ao longo dessa semana, esse ataque à última linha da defesa adversária, para permitir um jogo mais combinado interno, abrindo uma possibilidade de finalização ou de passe para esse atleta que infiltrou, e assim a gente tem um preenchimento melhor de área, né? Então, isso que a gente vai trabalhar bastante, e mais do que isso, né? Não somente ter a posse, a gente tem que ter a objetividade para que a gente possa, assim, ter um volume ofensivo maior, mas é em cima disso que a gente vai trabalhar. Dessa objetividade, a gente ser um pouco mais eficaz nas nossas finalizações, tentar traduzir em gols esse volume ofensivo, esse volume de posse que a gente está tendo, mas é o que eu falei, o que a gente vai atacar bastante, encorajar, mostrar para os atletas que eles são capazes de ser mais constante, mais consistente durante o jogo, principalmente nos 2 segundos tempos que nós tivemos. A gente não pode esperar que o adversário saia à frente para que a gente possa ter um volume maior ofensivo, até porque as oportunidades a gente está tendo, a gente tem visualizado os nossos adversários, a gente tem estudado. Hoje, a gente tinha algumas linhas de passe para que a gente pudesse avançar e não perder essa objetividade de chegar ao gol adversário, e muitas vezes a gente optou por jogar para trás para ter um retorno, e aí ficamos muito lentos, aí dava sempre a oportunidade do adversário se posicionar. Mas é como trabalho, a gente vai trabalhar, a gente sabe quando os resultados não acontecem, a instabilidade, a insegurança que o atleta tem. Então, cabe a nós agora mostrar para eles que eles são capazes, trabalhar bastante, corrigir isso que a gente acredita que é necessário nesse primeiro momento, para que a gente possa evoluir rodada a rodada e conseguir os resultados de vitória. A gente precisa estancar essa sequência negativa que a gente tem vivenciado, e você só estanca ela você trabalhando, acertando, ajustando esses detalhes que a gente mencionou na parte ofensiva, mas temos alguns trabalhos também de ordem defensiva. Então é isso que a gente irá atacar ao longo dessa semana, para que a gente possa, dentro de casa, voltar a vencer dentro dessa competição.
Boa noite, Humberto. Henrique Alcaraz, da Band News FM, Feras do Esporte. Você falou dessa questão da mudança. Como mexer com o mental desses jogadores? O Atlético hoje é o lanterna da competição, tá, para alguns, praticamente rebaixado já, para buscar essa primeira vitória, ainda mais nessa semana que vai ter cheia de trabalho até a próxima partida contra o Inter pelo Brasileirão. Olha, a gente tem que viver o dia a dia, né? Viver o dia a dia, se preparar bem, para que você possa, todas as oportunidades de jogo que você tiver, você representar bem essa instituição. Temos que ter a dignidade, temos que honrar nosso nome, mas também a instituição que nos dá a condição da gente poder trabalhar e vivenciar uma competição tão grande como é o Campeonato Brasileiro. Então é em cima disso que a gente vai se agarrar, trabalhar diariamente, colocando o nosso melhor. Então é isso que a gente irá exigir de todos os atletas e também de todo o staff, de todos que estão trabalhando dentro do Atlético. Então nós precisamos levar essa energia diária, honrar a essa instituição, ter dignidade em todos os trabalhos diários e principalmente nos jogos, né? Então iremos fazer uma preparação, teremos que fazer uma preparação de excelência para que a gente possa ter um resultado melhor do que aqueles que a gente tem vivenciado. Então é em cima disso que a gente vai trabalhar, que a gente vai se agarrar com todas as nossas forças para que a gente possa dar uma resposta melhor dentro de casa, junto com os nossos torcedores. Oi, professor Humberto Louser, Alex Rodrigues aqui da Rádio CBN, boa noite. Durante essa semana, preparação do Atlético, a gente viu que alguns jogadores já deixaram o elenco, Lucas Cal, Max, e hoje o senhor promoveu aí a estreia do garoto Eli Júnior, que entrou bem, entrou com personalidade, e até pela situação do Atlético, na busca aí de repente, encontrar algo novo. Lançar jogadores da base é uma estratégia também do Humberto Louser para essa reta final aí de temporada. A gente pode ver mais disso nos próximos jogos. E queria que o senhor também já avaliasse a estreia e a promoção desse jogador aí ao profissional. Boa noite. O Eli é um atleta que vem se destacando na categoria de base, né, no sub-20. Teve uma oportunidade hoje de entrar na partida. Eu sempre, em todos os locais que eu trabalhei, eu sempre tive esse olhar para as categorias de base. E a gente só vai ter novos valores, atletas de nome nacional, até mesmo internacional, quando a oportunidade ela é dada. Então, ele trabalhou, veio treinar conosco, demonstrou capacidade, por isso que trouxemos ele para esse jogo. E o jogo pediu um atleta com a característica dele, nós não tivemos receio de acioná-lo e dar essa oportunidade para ele. Teve, ao meu ver, entrou bem, dando sequência às jogadas que caiu no pé dele, também ajudando ali no sistema defensivo, e teve uma oportunidade no final da partida de ser premiado com um gol de empate. Então, como eu sempre falo, o campo vai te dando respostas, então a gente vai ofertar conteúdo, vai dar oportunidade para todos, e é claro, o campo vai fazer com que cada um se escale. Então a gente está procurando, a gente chegou pouco tempo de trabalho, nós viajamos já para um jogo decisivo contra o Vasco da Gama, depois 2 trabalhos para se preparar para esse jogo contra o São Paulo. Então a gente vai buscar, vai trabalhar incessantemente para buscar uma cara nova para essa equipe. E é claro, a gente vai ter esse olhar sim para a base, até porque a gente tem sofrido aí com algumas lesões, com suspensões. O jogo que vem o Baralhas estará fora devido à questão contratual. Então a gente tem que olhar para dentro, aqui dentro do profissional, do elenco das categorias de base também, trazer esses atletas que a gente entende que tem essa capacidade, dar sustentação para eles, para que, se preciso, a gente possa acioná-los, colocá-los em campo, para que eles possam colocar em prática aquilo que a gente acredita que eles têm de potencial. Então a gente vai ter um olhar para todos. Então agora a gente vai ter uma semana cheia de trabalho, e para se preparar muito bem para fazer a melhor escolha dos 11 que irão iniciar, mas principalmente aqueles que irão também como suplente para o jogo, porque hoje as 5 trocas que são permitidas devido à regra, isso tem mudado muito os jogos, então a gente tem que estar preparado com a totalidade que irá para o jogo, para que a gente possa ser forte com os 11 que entram, mas também no momento das alterações a equipe possa se manter no nível ou até mesmo melhorar. Então essa é a nossa busca, essa será a nossa busca diária nessa semana, para que a gente possa melhorar, fazer com que os atletas evoluam e acreditem que eles possam
voltar a vencer. Então a gente tem que pensar sempre no próximo adversário, o grande desafio nosso agora é voltar a vencer, e depois a gente vai vivenciando rodada a rodada. Humberto, boa noite. Natália Freitas aqui do Globo Esporte. O Alex citou aí, né, os dois jogadores que saíram nesta semana, o Max e o Lucas Cal. Pelas conversas que você vem tendo com o Adson Batista, existe a possibilidade de mais saídas acontecerem nesses próximos dias? Ele já te deu um panorama também se mais jogadores podem chegar até o fim dessa janela. E uma outra situação, se o pessoal te passou, né, quando você vai poder contar com o Jorginho, jogador que foi contratado lesionado, a gente já sabe que ele saiu do DM, mas existe uma previsão de quando você vai poder contar com o Jorginho? Boa noite, Natália. A gente tem tido reuniões, né, desde que a gente chegou, a gente tem conversado bastante com o Adson. O Adson respira o Atlético, então vive isso aqui com toda a intensidade, por isso que o Atlético é essa marca hoje. Então, cada ano que passa vai evoluindo, vai crescendo. É claro que os resultados desse ano no Campeonato Brasileiro são ruins, mas a gente tem trabalhado, e ele é inquieto, ele trabalha bastante, sempre buscando alternativas, buscando soluções. Iremos encontrá-las, se for necessário que haja outra saída, se também for necessário chegadas, eu tenho certeza que iremos tomar essas decisões internamente, sempre para o bem do Atlético, né? Então, isso aí, até para não expor ninguém, para não externar aquilo que a gente vivencia diariamente. Então, essa situação a gente vai definir, vai tomar as decisões internamente para que a gente possa preservar e respeitar também os profissionais que aqui trabalham. Então, em cima disso que a gente vai continuar trabalhando. E na questão do Jorge, sim, o Jorge teve um procedimento também dentário. Então, o que nos passaram é que ele está nesse período de transição. Terça-feira já vem trabalhar conosco ali também para a gente poder ministrar, dar esse conteúdo para ele. E é claro, é um atleta que ficou um período aí fora do gramado, então a gente tem que ter cuidado, sempre dose e resposta, sempre mapeando, tendo o equilíbrio ali para poder ministrar a dose certa de trabalho, para que a gente não possa frustrar o atleta novamente, né? Porque a gente sabe quando o atleta ele volta de lesão, quando tem a reincidência, isso é muito ruim para a mente dele. Então a gente vai ter que ter esse cuidado. Mas o Jorge é um atleta experiente, um atleta identificado com o clube. Tenho certeza, se tiver na sua plenitude, nas suas condições, mínima que seja, irá nos ajudar bastante pela qualidade, pela capacidade que ele tem. Então, no decorrer da semana, a gente vai ter uma resposta melhor em cada sessão de treinamento, para que a gente tenha essa segurança na hora do momento a gente fazer a convocação para o jogo contra o Inter e a gente colocar os atletas em condições de fazer o seu melhor e estar nos ajudando ao nosso objetivo maior, que é vencer. Humberto é bom, 2 Humberto é melhor ainda. Boa noite, professor. Humberto Castro aqui da Rádio Difusora. A gente transmitindo o jogo aqui no estúdio, detectamos o Atlético um pouco morno, parece assim que aceitando cada vez mais o rebaixamento. E entre esses jogadores estava o seu principal atacante, o principal jogador, Luiz Fernando, também não foi decisivo. E ele não renova o contrato, ele não fica para a sequência da temporada que vem, né? Te preocupa isso, Humberto Louser, o fato do seu principal jogador talvez já está com a cabeça num outro contrato? Boa noite. O Luiz é um atleta identificado com o clube, criado aqui, então muitas conquistas aqui dentro, tem nos ajudado bastante, fez uma excelente partida contra o Vasco da Gama. Hoje teve dificuldades em alguns momentos, mas é um atleta com potencial, uma qualidade técnica acima da média, por isso que todo ano terão pretendentes para poder tirá-lo daqui, mas isso é uma questão que o clube irá decidir e a carreira do atleta, ele com seus agentes, né? Nós temos que focar para aquilo que a gente precisa e aquilo que a gente controla, né? Então, o que nós conversamos com os atletas após o jogo é justamente essa questão corporal, né? Então, a gente não pode, em momento algum, se desorganizar, independente da circunstância. A gente sabe que dentro do jogo, no nível que é exigido hoje, em alguns momentos você terá dificuldade, mas você tem que se manter organizado, não ofertar ao adversário essa possibilidade de ampliar o placar ou abrir o placar. Então, isso que a gente tem trabalhado, é isso que a gente pontuou agora na nossa oração final, e também como que a gente se coloca, como que é a nossa postura dentro de campo quando as coisas não fluem da maneira que a gente criou
como estratégia, né? Então, às vezes as coisas a gente imaginou, idealizou, a gente trabalhou para que acontecesse, mas as coisas também tem um adversário que está impedindo que você flua e coloque as suas ideias dentro de jogo. Mas quando esses momentos não acontecerem favoravelmente para nós, que a gente, em momento algum, encurva ou passa essa postura corporal negativa para fora, né? Então, que a gente se mantém, porque esses atletas são vencedores da vida. Eu costumo falar em todo lugar que eu passo, o atleta, quando chega nesse nível, ele é um vencedor. Então, ele já vivenciou muitas adversidades, já superou várias adversidades, e como eu falei, a nossa vida é feita de desafio. Tem esse desafio pela frente, então nós temos que erguer a cabeça, continuar trabalhando, honrar o nosso nome, honrar a instituição, trabalhar forte e sempre com uma postura de vencedor. Então, a gente precisa trabalhar, olhar para nós, em momento algum, transparecer esse sentimento de derrota, esse corporal de derrota. Então, é isso que também a gente procurou passar para eles, para que a gente possa trabalhar e, nessa semana, fazer uma grande preparação para que a gente possa voltar a vencer no jogo contra o Inter de Porto Alegre. Tá aí Thiago Menezes, Humberto Louser falando depois da derrota do Atlético no Papo dos Técnicos.